Olá, queridos, mais uma vez juntos, com a graça de Deus, e desta vez no nosso estudo bíblico, não é? E você que pôde meditar na palavra junto da sua família, baseado no texto de Isaías, e eu quero repetir o texto, que é Isaías no capítulo 6, primeiro versículo, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Esse texto fala daquele momento muito bonito e particular na vida de Isaías, quando a partir dali ele se torna então um profeta. O momento que ele chega ao templo, como sempre fazia, mas naquele dia foi um dia muito especial. Ele teve uma visão de Deus, um momento em que Deus se manifestou para ele de uma forma muito especial, que fez a ele então um chamamento para ser um profeta. Mas eu queria destacar essa expressão no ano em que morreu o rei Uzias. Por que começa com essa expressão? Porque naquele ano foi um ano muito assim específico para o povo de Deus, para o povo de Israel. Até então todo o reinado de Uzias foi um reinado próspero, um reinado tranquilo, um reinado onde o culto a Deus era sempre um fator motivador para o povo de Israel. Mas já no finalzinho do seu reinado, ele foi acometido de uma lepra e teve de se isolar. Seu filho Jotão tomou o seu lugar na direção, não ainda como rei, mas tomou o seu lugar na direção, no governo do povo. E a partir dali algumas coisas começaram a acontecer. As pessoas começaram a se desviar, boa parte das pessoas começaram a procurar idolatria, outros deuses, criar outros altares para a sua família. E foi nesse momento em que o ano em que morreu o rei Uzias já era um ano crítico, era um ano de crise. Isso te lembra alguma coisa? Isso te faz pensar em algum ano específico? A mim me lembra 2020, esse ano de crise. Nós já tivemos outras crises, crise política, crise financeira em outros anos passados, mas neste ano essa crise acometeu o mundo inteiro. Mexeu com a vida de vários países, com a realidade de milhares e milhares de pessoas. E nós aí estamos vivendo esse ano nessa crise que tende até a aumentar. As estimativas dos economistas, de políticos, dizem que a tendência é que daqui para frente a situação piore e se agrave. Mesmo com tendo passado o vírus, a situação econômica, a situação política de vários países estarão afetados ainda por um longo tempo. Então 2020 é um ano muito específico para nós. No ano em que morreu o rei Uzias, foi um ano de crise para aquele povo de Israel. Um ano de transição, e eles não estavam muito bem com Deus. E isso faz toda a diferença. No ano em que morreu o rei Uzias, foi um ano da manifestação de Deus. Apesar de todo esse afastamento do povo, ainda assim Deus, como sempre, não desiste de nós. Deus se manifestou naquele momento para levantar um homem específico, para ser o seu porta-voz, para ser um pregador, para ser um profeta no meio daquela geração que estava já se corrompendo. E Deus então levanta Isaías. E de uma maneira muito especial Deus fala com Isaías. Tudo aquilo que ele precisava ouvir, tudo aquilo que ele precisava sentir. Deus então se manifesta através da voz e da vida deste profeta. E neste ano nós temos ouvido vários pregadores. Eu mesmo já falei, tenho tido a oportunidade de ouvir alguns outros colegas pastores, pregadores, e são mensagens muito inspiradoras. A gente ouve muita coisa que não deveria ouvir, mas a gente também pode ouvir muita coisa boa. São passagens de Deus revelando-se a nós de uma forma muito especial. As pregações que tenho ouvido têm me mostrado direção nova, têm me mostrado um posicionamento de novo à luz da Bíblia, atitudes que a gente pode tomar e atitudes que a gente não deve tomar. Então este ano para nós também pode ser um ano muito específico de manifestação de Deus na nossa vida, na vida da sua família.
no ano em que morreu o rei Uzias. Foi um ano em que se deu início uma restauração do povo, através exatamente do profeta Isaías. E assim como aconteceu com Isaías, lá no templo, no santuário, quando ele se conscientiza do mal que ele estava praticando, da vida ruim que ele estava levando, da religiosidade vazia que ele estava exercitando, ele então faz uma exclamação muito interessante. Ele mesmo olha para si, para o seu íntimo e diz: ai de mim, que sou um pecador. Queridos, talvez esteja precisando acontecer uma mudança dessa na nossa vida. Olharmos mais perto para dentro das nossas atitudes, intenções de coração, nossos desejos, e às vezes corrermos o risco de lamentarmos por nós mesmos, dizer: ai de mim, ai de mim. Mas é a partir deste ai de mim que nós temos a oportunidade de crescer espiritualmente, de mudar. É a partir desse ai de mim que Deus tem toda a liberdade de trabalhar na nossa vida, de purificar nossas palavras, nossa mente, nossos desejos, nossas intenções, tudo. É a partir desse ai de mim, quando a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente se arrepende do mal que faz, se arrepende daquilo que a gente pensa de forma errada, e Deus tem toda a liberdade de trabalhar na nossa vida. E a partir daí, então, nos usar de uma maneira muito especial, que é tudo que Ele quer. Usar você, a mim, cada um de nós, para sermos proclamadores da mensagem dEle, para sermos divulgadores dessa manifestação de poder dEle. Então se permita ser esse porta-voz de Deus, a começar dentro da sua casa, onde você está, mas também através de toda a sua família, de seu hall de amigos. Seja um porta-voz da palavra de Deus. Transmita amor, transmita uma mensagem de esperança, transmita uma mensagem verdadeira do Evangelho de Jesus ao coração de todos aqueles que precisam. Eu posso até terminar com uma expressão que é o nosso tema de missões mundiais neste ano. Faça a terra se alegrar. Faça a terra conhecer a alegria que há em Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Fique em paz.